Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui no canal do Ebenezer, canal do YouTube, prontos para continuar sobre a nossa aula que diz respeito ao uso dos instrumentos musicais na adoração ao Senhor. Nós estamos tratando esse assunto porque nós reputamos como algo muito importante, porque descreve como a igreja do Senhor deve se portar no momento que estiver em reunião, adorando e bendizendo o seu nome. Nós queremos dar continuidade falando de algo muito importante, que é sobre as duas alianças. A antiga aliança, descrita no Antigo Testamento, e a nova aliança, que é representada pelo Novo Testamento. No que diz respeito a isso, é muito importante que nós pensemos algumas coisas que a gente precisa colocar como base para o entendimento das Escrituras. Nós precisamos estar atentos porque a palavra de Deus ela foi escrita e tudo que é escrito e escrito antigo, a ciência determina uma forma importante para interpretar esses textos, avaliando esse texto, avaliando as suas condições, avaliando a sua escrita, avaliando as suas cópias. Como a Bíblia não tem os seus escritos originais, isso quer dizer, a primeira carta do apóstolo Paulo, por exemplo, que ele escreveu, essa originalmente não existe mais. O que se tem são cópias. E essas cópias, logicamente, elas são estudadas e analisadas a sua veracidade. Por isso, é muito importante que nós sigamos os critérios de análise desses textos, porque não só o escrito da Bíblia tem e passa por essas análises, como também escritos, assim, por exemplo, como de Platão, falando de Sócrates, etc. Esses textos antigos também são analisados e há critérios para isso. Uma base exegética e hermenêutica que nós precisamos seguir e que você, logicamente, não precisa estar atento. Quem precisa estar atento é aquelas pessoas que ensinam na igreja onde você está, os professores, os estudiosos, os mestres que estão capacitando a Irmandade. Esses precisam ter e usar esses critérios exegéticos, hermenêuticos, para a interpretação dos textos antigos. Essa base é colocada assim para todos. E é importante que nós possamos ter essa unidade no que diz respeito à interpretação, para que possamos juntos estudar as Escrituras baseado nessas bases hermenêuticas e exegéticas, para que cheguemos ao mesmo lugar. Se chegarmos a lugares diferentes, analisando os textos bíblicos, por meio dessa linha exegética e hermenêutica, se chegarmos em pensamentos diferentes, alguma coisa está errada. Então é por isso que nós colocamos essas bases, para que juntos possamos estudar as Escrituras e juntos chegarmos a um pensamento único sobre o que a Bíblia diz. Se fizermos isso da forma correta, certamente chegaremos juntos ao mesmo entendimento das Escrituras. Então, por isso, vamos realmente definir juntos esses estudos bíblicos e no que diz respeito ao uso ou não uso do instrumento musical, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa questão. As bases colocadas para isso são três questões importantes que podem servir de esteio para o estudo bíblico. A primeira delas é mandamento. Okay? Nós precisamos ver nas Escrituras se há um mandamento. Okay? Há um mandamento aprovado para isso? Se há um mandamento, nós
vamos justamente observar essa questão. Nós temos um mandamento explícito dado por Jesus, por exemplo, quando ele fala lá em Mateus 28:19, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazeis discípulos em todas as nações. Então você tem aí um mandamento. Isso não precisa de muito estudo, você está lá, o mandamento está sendo posto, o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer é cumpri-lo. Um outro momento, nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, falando lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, onde ele vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Então você não deve dar espaço para o diabo, não deve fazer com que ele tenha espaço na sua vida. Então a gente tem aí um mandamento que nós precisamos seguir. Então, no que diz respeito aos instrumentos, é preciso que nós entendamos se há um mandamento ou não para o uso ou não uso dos instrumentos. Então é importante observar e ver se há um mandamento para o uso ou não uso do instrumento. Uma outra questão é o que nós entendemos sobre o exemplo aprovado. Todo estudo bíblico é preciso que nós possamos prestar atenção se há um exemplo aprovado. Por quê? Porque supre a questão do mandamento. Por exemplo, há situações nas Escrituras que nós podemos ver um exemplo positivo ou um exemplo negativo para não seguir, né, os exemplos negativos ou para seguir os exemplos positivos. Então você tem, por exemplo, a ação que foi assim repreendida pelo apóstolo Paulo quando o apóstolo Pedro assim começou a fazer uma discriminação com relação aos gentios. E lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, nós vemos o apóstolo Paulo repreendendo aí um mau exemplo do apóstolo Pedro, que estava fazendo justamente acepção de pessoas. Nós temos também um exemplo de Jesus, né? Há vários exemplos nas Escrituras sobre Jesus Cristo, onde há a motivação, o incentivo para que nós possamos obedecer assim o exemplo de Jesus e praticando na nossa vida. Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai dizer, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, isso é um exemplo importante para a gente seguir. Então, nós temos esses exemplos que as Escrituras dizem. No que diz respeito, por exemplo, à ceia do Senhor, não há um mandamento dizendo assim, todo domingo você deve participar da ceia do Senhor. Isso não há. Mas tem lá o quê? Um exemplo, lá em Atos capítulo 20, versículo 7, tem um exemplo que no primeiro dia da semana estavam os irmãos reunidos com o fim do partir do pão. Ora, se tem um exemplo, nós podemos ver que qual era o dia que a igreja supostamente estava reunida e consequentemente praticava a ceia do Senhor. O domingo, o primeiro dia da semana. A partir daí, nós vamos justamente assim praticar a ceia do Senhor no domingo, porque é mais coerente nesse sentido. A gente não tem lá um mandamento dizendo todo domingo, ok? E nós, mais uma vez, assim, pelo exemplo, nós vamos raciocinar e, logicamente, praticar esse mandamento. Inclusive, essa questão do raciocínio tem a ver com o próximo ponto que serve como chave para a gente ter um trabalho perfeito no que diz respeito à exegese, à hermenêutica das Escrituras, que é o que nós chamamos de inferência, ou dedução, ou algo que esteja implícito dentro do mandamento, dentro do exemplo aprovado.
Então, essas deduções, essas implicações que estão dentro é importante. Como eu citei aqui o caso da ceia do Senhor, lá em Atos capítulo 20, versículo 7, quando vai dizer, não tem lá que você deve praticar a ceia do Senhor todo o domingo. Mas, por dedução, por implicação, a gente termina observando esse dado nesse sentido. Então, as igrejas, o mundo religioso, sobretudo as igrejas evangélicas, católicas, etc., observa esse ponto que a gente chama de dedução, que a gente chama de inferência. Por exemplo, quando a igreja, qualquer igreja, quando vai fazer o batismo, eles implicam dentro do batismo a água, ok? Eles vão usar água para isso. Quer seja pinguinhos, como a igreja católica faz, ou imersão, como algumas igrejas evangélicas faz, ou até mesmo a aspersão. Então, essas deduções, as igrejas e os intérpretes das escrituras de várias linhas, eles fazem isso. Então, é importante que nós coloquemos esse tripé exegético, que vai servir como base para a gente, logicamente, interpretar as escrituras no que diz respeito ao instrumento musical. Uma outra coisa importante que nós precisamos também levar em consideração é a chamada lei da exclusão, que está dentro desse conceito da dedução. Porque na lei da exclusão nós podemos observar algumas coisas importantes. Não é preciso, no momento que nós ouvimos as escrituras dizer faça isso, dá um mandamento para nós, não é preciso ele dizer todas as coisas que nós não devemos fazer. Essa lei da exclusão nos ajuda a entender o mandamento. Por exemplo, há um caso importante no Antigo Testamento que está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 14. Lá conta a história do rei Saul, que, assim, por ser da tribo de Benjamim, ele fez algo que não foi aprovado pelo Senhor e por isso implicou justamente na queda dele do reinado. Por causa disso, o Senhor o excluiu, dizendo que não mais o aceitava como rei. O que foi que Saul fez? Saul foi praticar um sacrifício, coisa que só quem fazia os sacrifícios eram os sacerdotes da tribo de Levi. Ora, na lei estava lá bem claro, só quem faz os sacrifícios são os sacerdotes da tribo de Levi. O que eu quero dizer com relação à lei da exclusão? Não precisa ou não precisava que naquele mandamento o Senhor colocasse, olha, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, da qual pertencia Saul, a tribo de Zebulon, ou citar todas as tribos para dizer que não deveriam praticar o sacrifício. Ele só disse uma: sacerdotes da tribo de Levi. Isso quer dizer que excluiria todas as outras que estavam, logicamente, compondo o povo de Deus. Por exemplo, o fato da construção da arca. Quando o Senhor disse, Noé, você pegue as madeiras de ciprestes. Ora, isso quer dizer que, usando a lei da exclusão, qualquer das outras madeiras que porventura Noé pensasse em usar, estaria excluído. Não precisaria o Senhor fazer uma lista de vários outros tipos de madeiras para que Noé entendesse
que as outras madeiras que não fossem ciprestes não seriam usadas na arca, na construção da arca. Então ficou muito claro, e essa lei da exclusão é importante que a gente use. Então, recapitulando essa ideia que serve como base para a gente fazer uma boa interpretação das Escrituras, nós precisamos observar justamente esses três pontos. Há um mandamento, há um exemplo aprovado, há uma dedução, algum momento que você pode fazer alguma inferência com relação ao que você está estudando. E sobre isso, como é que nós usamos a lei da exclusão? Quando nós estabelecemos essa base exegética, a pergunta ou as perguntas ficam claras no que diz respeito ao uso do instrumento. Pergunta é: tem um mandamento para se usar o instrumento na nova aliança, no Novo Testamento? Há um exemplo da igreja usando instrumentos no Novo Testamento, na nova aliança? E, por exemplo, há uma forma de você ver se há uma implicação do uso de instrumentos em algum momento no Novo Testamento? A partir daí, nós podemos usar justamente a lei da exclusão para, logicamente, responder essas questões, se porventura acontecer. E eu já posso dizer, no Novo Testamento, você não vai conseguir atender a essas exigências exegéticas no que diz respeito ao uso do instrumento. O que você vai fazer? Você vai ser obrigado a ir para o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento você tem todas essas questões ou essas bases exegéticas supridas. No Antigo Testamento há o mandamento do uso do instrumento na adoração. No Antigo Testamento há exemplos aprovados que foram positivos no uso de instrumentos. No Antigo Testamento há a inferência, há a dedução, há a implicação. E, logicamente, no Antigo Testamento há a questão da lei, que a gente vai dizer que é a lei da exclusão. Agora, eu não posso usar o Antigo Testamento para aplicar na nossa vida diária ou a vida diária da igreja no Novo Testamento. Porque é justamente aí que eu gostaria que a gente pensasse. O Antigo Testamento já passou. Ele não está mais valendo. Então, nós não vamos mais poder usar os mandamentos do Antigo Testamento para aplicar na igreja hoje. O Senhor Jesus já aboliu isso. A palavra de Deus do Novo Testamento, as instruções apostólicas já dizem isso. E é importante que nós pensemos nessa questão. Pensando nisso, eu queria, por exemplo, mostrar para vocês esse livro, que é escrito pelo o Corey Collin e o Randy Short. Nesse livro você encontra informações importantes sobre como usar o Antigo e o Novo Testamento para desenvolver a adoração do Senhor. E tem muitas informações com bases bíblicas e importantes para ser usado. E é interessante que, por exemplo, o Corey Collin, ele vai trazer uma informação valiosa que faz sentido a gente poder ler aqui para nós, né? Por exemplo, na página 132, né, quando ele vai falar sobre essa questão do Antigo e do Novo Testamento, né, a gente pode perguntar, por exemplo, ele vai citar: deve a igreja
observar o 7º dia da semana como sábado? Deve a igreja ter um sacerdócio separado de homens com roupas específicas usadas no Antigo Testamento? Deve incluir a igreja deve incluir, por exemplo, incenso, sinos, trombetas ou qualquer outro instrumento musical na sua adoração? Deve, por exemplo, a igreja usar a circuncisão do Antigo Testamento nas igrejas hoje para com as suas crianças? Então, ele começa a trazer esses questionamentos e faz com que a gente comece a pensar alguma coisa importante. Por exemplo, o mundo evangélico descreve algumas igrejas, por exemplo, que guardam o sábado como seitas. E é interessante como eles desenvolvem a defesa teológica advinda das Escrituras, usando muito bem a exclusão da lei que consta no Antigo Testamento. Ora, por que o mundo evangélico começa a trabalhar bem a interpretação bíblica para proibir e condenar aquela igreja que observa o sábado, mas quando você vai falar sobre, por exemplo, o dízimo, quando você vai falar, por exemplo, sobre a própria o uso de incenso ou outras coisas, eles não falam nada. Então, nós poderíamos pegar a mesma forma interpretativa que exclui o sábado da adoração de várias igrejas evangélicas e usar aplicando a mesma coisa com relação ao instrumento. Por quê? Porque é entendível que o Antigo Testamento já não mais está em validade hoje. E o Senhor Jesus, na sua palavra, vai justamente nos instruir com relação a isso. Nós temos, por exemplo, a instrução do próprio Jesus no Sermão do Monte, onde ele vai dizer que ele cumpre a lei. Ele vai justamente dizer: eu vim para cumprir a lei. Eu vim para abolir a lei, e na sua morte ele vai justamente dar um novo conceito de vida que advém com a sua nova aliança. Então, para concluir, o livro de Hebreus é muito importante para que a gente trabalhe bem essa diferença do Antigo e do Novo Testamento. No capítulo 8 de Hebreus, versículo 7, nós vamos ver que a informação é que a antiga aliança ou aquela antiga adoração, ela tinha defeito, porque não conseguia assim perdoar completamente o ser humano. No versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus, vai dizer que era antiquada e envelhecida e estava, logicamente, prestes a desaparecer. No capítulo 9, dos versículos 1 a 10, vai dizer que ela era ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Hebreus capítulo 10, versículo 1 e 2, vai justamente falar que o sistema não funcionou, não foi o que estava planejado para o Senhor na figura de Jesus Cristo, dando, logicamente, o perdão de pecados para nós. No capítulo 10 ainda, versículo 3, fala que o sistema precisava realmente ser mudado porque não conseguia tirar pecados. E no versículo 4 diz que era impossível para aquele sistema sacrificial, que era descrito no Antigo Testamento, suprir a necessidade do homem, que era ter o perdão dos pecados. E o texto de Hebreus, que eu considero como mais importante
que descreve justamente essa separação entre as leis do Antigo e do Novo Testamento, que eu faço questão de ler na íntegra esse texto. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isto por ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas do pecado que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Versículo 16. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. E por isso, a primeira aliança entrou em vigor somente com o sangue de uso de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estava na lei. Depois pegou o sangue de bezerros e dos bodes, misturou com água e purificou o livro da lei e todo o povo usando lã tingida de vermelho e isopo. Então disse: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado pelo sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifício bem melhores. Cristo não entrou em lugar santo por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir a nosso favor. O testamento precisa da morte do testador. E com a morte de Jesus na cruz, justamente com o seu derramamento de sangue, como foi ilustrado na lei de Moisés, a nova aliança, pelo derramamento de sangue, pela morte do testador, que é Jesus Cristo, está em vigor. A lei foi justamente abolida, e com a morte do testador, nós encontramos justamente a ideia de que estamos vivendo a nova aliança. E é na nova aliança que nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Então, espero que você tenha entendido essa diferença da antiga aliança para a nova aliança. Espero que você tenha percebido as bases exegéticas para se interpretar as Escrituras. E a partir disso, desses fundamentos colocados, nós podemos entrar justamente no que diz sobre instrumentos o Antigo Testamento e, consequentemente, fazer uma aplicação para os nossos dias. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Dê o seu like aí, se inscreva no canal e nos ajude a desenvolver esse trabalho de propagação do Evangelho e levar a palavra de Deus para toda criatura. Que Deus abençoe você. Até mais.